Bora nós. Bora. Acabou-se. Tá? Bora embora, né? Senhores, estatuto. Bora. Acabou-se a farofa. Senhores, Estatuto do Desarmamento, parte 2, né? Infelizmente, na primeira aula, a gente não conseguiu concluir. Eu parti para as questões, para a gente não deixar de fazer questões, mas ficou faltando uma parte. E eu acho interessante a gente comentar, que é uma parte dos crimes lá. A gente falou de posse, porte, ficou ali por cima, comentou um pouquinho sobre os demais, mas existem algumas particularidades que é bom a gente dar uma desmiuçada, uns exemplos para ficar tudo ok. Beleza? Permissão, sargento, para iniciar? Show. E tem duas perguntas agora. Uma é a permissão, tá? E a outra é com caroço ou sem caroço? Você já sabe que pegou, né? Foram oferecer uma uvinha pra ele no Corujão. Ei, meu filho, você quer uma uva? Ele disse, é com caroço ou sem caroço? Padrão. Ó, vamos lá. O que é que eu vou fazer pra gente conseguir adiantar? É o aconselhável, eu sei que tem gente que não segue isso. Não dá tempo pra gente ir explicando, voltar para as questões. Então eu vou notar o que eu acho que ficou faltando pra gente comentar. E enquanto isso, vocês ficam fazendo as questões, que aí a gente ganha tempo. Se vocês ficarem presos a sair copiando também, aí no final das contas vai ficar sem tempo de fazer as questões. Né? Tira foto, faz em casa o resumozinho e a gente pratica tudo. Como é? Não é não? Aí é. Não, acho que eu parei em porte, pô.
E esse exemplo, a situação de, no mesmo contexto fático, eu encontro duas armas. Um é de uso permitido e outra é de uso restrito. E aí? Na lógica em si, esquece isso aqui, depois eu vou explicar como. Mas na lógica em si, cheguei na casa do Paulista, né? Não perguntei se era com caroço ou sem caroço, mas cheguei lá e encontrei dentro da sua residência uma arma de uso permitido, sem registro. Não tinha registro nenhum. Qual é o crime? Posse de arma de fogo de uso permitido. Posse ilegal, né? Claro, show. Mas, e aí mexendo nas coisas lá, encontro uma também de uso restrito. Gaiato, né? E aí, qual o crime? Posse de uso restrito. Posse ou porte? Não, né? Mas na lógica em si, o crime fala isso. Mas ó, uma coisa é a posse, porque é de uso permitido. Se for de uso restrito, foda-se onde for encontrada, vai ser crime de porte ilegal de arma de fogo. Porque o crime de porte, termo posse ou porte de uso restrito. Beleza? Ele traz que tanto usado unicamente pelo crime de porte, reclusão de 3 a 6 anos. Beleza? E o de posse ilegal de arma de fogo. De acordo com o STF e por porte. Beleza? No mesmo contexto. De uso restrito já vai para porte. Posse ilegal de arma de fogo é uma arma de uso. Desde que você seja o titular, né? De uso permitido. Aí, eu não quero saber se você está uso restrito sem vai ser o crime de porte ilegal. Se for no mesmo que encontrou uma arma, sabe que paulista, né? Aí ele foi lá, eu entrei aqui, encontrei, beleza? E aí vem duas armas de eu não quero saber se concurso de crime. Duas armas legal de arma de características da arma. Fumos com mix. Isso aqui é característica da arma. E não importa do crime, que eu não arma de fogo.
Tá nada, mas é de gamer. Foi? Show. Olha aí, tá vendo? Belezinhas? Porte ilegal de arma de fogo, não importa onde a arma foi encontrada. E depois vem as condutas equiparadas, que foi o que eu acabei de passar o exemplo, né? Se eu pegar uma arma de uso permitido e raspar, por exemplo, ela não é mais de uso permitido e vai se tornar de uso restrito, beleza? Então, se eu suprimir, alterar, marca, numeração, vamos um exemplo bem prático que eu já vi a banca CESP cobrar. Eu pegar a arma de fogo de uso permitido e colocar um silenciador, pode? Não. Eu vou alterar, marca algo dela. Não estou alterando? Não estou fazendo uma alteração na arma? Estou. Vem com ela? Não. Beleza? Eu já vi, agora partindo para a prática em si, não para dentro da lei e prova. Eu já vi o cara ser responsabilizado por conta de uma lanterna que ele colocou na arma. É acessório. Mas é acessório. Mas é porque a lanterna era de uso proibido. Era outro tipo de lanterna aí que... Beleza? Mas pode. A lanterna e o laser, pode. Mas tem o certo, né? E tem outros aí. Simulacro. Você for pego com simulacro, pelo menos referente ao Estatuto do Desarmamento, você não responde perante nenhum crime. É ativo. Beleza? Agora, se você estava utilizando o simulacro para efetuar um crime de roubo, né? Aí a pessoa não tem como saber se está ou não. Então, existiu a violência, existiu o roubo com arma de fogo. O silenciador não pode. É proibido. É proibido. Beleza? E os guardas ficaram por abuso. Aí, a moleza. O cara foi pego com simulacro, mas também ninguém sabe o contexto, né? O que é que os caras fizeram, o que é que... Mas os caras foram pegos com simulacro, levaram pra delegacia, no final das contas, o cara que tava com simulacro saiu e os guardas ficaram presos. Abuso. Beleza? Suprimir, alterar, seja marca ou numeração, modificar as características, que seria essa situação do silenciador, possuir, detiver ou fabricar artefato explosivo ou incendiário. Isso aqui eu já vi ser cobrado, inclusive no outro material eu coloquei uma questão perguntando esse crime seria equiparado a qual, tá? E é porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A granada vem pra cá. É. Aí a arma, aí a gente vai pra situação. É de uso permitido ou restrito? Se for de uso permitido, 2 crimes. Munição também. Arma, acessório e munição. Quando eu não colocar, é em relação a todos. Aí quando eu citar aqui, tipo omissão de cautela, que eu falei na outra aula, que é só arma, aí já era. Manda. Tudo, do mesmo jeito. Se a munição for de uso permitido, ele responde como posse. Se a munição for de uso restrito, ele responde como porte. Show? E aí essa situação da munição tem que ter aquele cuidado que eu falei para vocês. Já foi aplicado o princípio da insignificância em relação à munição em 2 situações. O pingente, né, que é bem conhecido. O pingente, a menina foi pega com pingente, era só um pingente mesmo, foi comprovado e tal, e o STJ aplicou o princípio da insignificância. E o outro também do STJ chegou sempre esse negócio, né, até na lei de drogas, pequena quantidade de munições, que não diz a quantidade, só que é pequena. Então, a depender da situação, pequena quantidade, o STJ já aplicou também o princípio da insignificância. Uma pequena quantidade, uma caixa de munição, já faz um desmantelo da desgraça. Vender, entregar ou fornecer armas para criança ou adolescente. E agora? Isso vem para cá ou vai para o ECA? Porque tem o princípio da especialidade. Aqui fala de arma de fogo, só que lá fala de criança e adolescente. E aí? Ó, presta atenção.
Existe o Estatuto do Desarmamento que trata sobre a arma de fogo. Tá? O ECA trata sobre a criança e o adolescente. E eu estou fazendo essa pergunta para quem não sabe, não viu ainda. No ECA também tem essa mesma situação. A pessoa que vender, entregar, fornecer arma de fogo para criança ou adolescente. Beleza? Ó, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Vender, entregar ou fornecer armas em si, armas, fica no ECA. Fica no ECA. Porque armas vai incluir o quê? A arma branca. Entendeu? A arma branca está inclusa. Estou falando de arma, não estou falando de arma de fogo. E não vai fazer a pergunta que me fizeram, não. Se botar uma baladeira e botar uma bola de fogo, liga aí. Beleza? Arma branca, ECA. Arma de fogo, Estatuto do Desarmamento. Entenderam? Arma branca. Branca e arma de fogo. E aqui é diferente. Arma branca, ECA, e arma de fogo, Estatuto do Desarmamento. Foi? Posse ou porte de uso proibido. Não existe na lei o crime de posse ou porte de uso proibido específico igual aos outros. Ele está dentro da posse ou porte de uso restrito. Traz as condutas, todos os verbos do crime de porte ou posse de uso restrito. Aí lá no finalzinho diz, se a arma de fogo for de uso proibido, a pena vai ser de 4 a 12 anos. É uma pena mais grave. É um crime qualificado. Está mudando as duas penas. Ó. Muda as duas, qualifica. Beleza? Se for de uso proibido. E o que é a arma de uso proibido mesmo? Tanque de guerra é restrito. Mas a caneta é arma dissimulada, lembra? Proibida é arma dissimulada. É aquela arma que você acha que não é arma e faz um estrago. Lembra? Olha aí, o batom. Ixi, é mesmo. Ó. Eu nem falo do batom, mas tem também. Aí foi nessa hora que o infeliz perguntou, professor, e aquela baladeira, eu acho que ele não sabia o que era que eu não sabia o que era baladeira, aquelas baladeiras, estilingue, sabe, que puxa, eu digo, sim, o que é que você quer perguntar com isso? É arma de fogo? Eu digo, sai fogo? Não, então não é. Aí a menina perguntou, e se for com uma bola de fogo? Eu digo, os fia, eu imagino a cabecinha desse garoto fazendo a prova. O que ele vai... Mas tem seu ponto importante nessa pergunta dele. Eu já vi um caso de uma baladeira se tornar arma de fogo. E ela pode se tornar uma arma de uso proibido. Tem que ter bastante cuidado. Beleza? Não era necessariamente uma baladeira em si daquelas, né? Mas era como se fosse. Era maior e tal. E tem como, tá? Tem como. Quando vocês entrarem que for ver na prática, aquelas armas caseiras, mas de vez em quando eu pego e digo, um desgraçado teve a cabeça de fazer um negócio desse. Tem vezes que a gente pega e não sabe nem desarmar, não, mano. A bicha tá lá, pronto, para. Eu digo, e agora? Onde é que tá a munição aqui? Pra ver se... Sim, eu vi. Ah, meu filho. Show? Reclusão de 4 a 12 anos e lembrar que é hediondo. Posse ou porte de uso restrito é hediondo? Não. Permitido é hediondo? Não. Somente, falou de posse ou porte legal de arma de fogo, somente o proibido será hediondo. Somente o proibido. E não existe essa situação de a arma restrita foi... rasparam a numeração, então agora ela vai virar proibida. Não. Continua restrita. Beleza? Continua restrita. Oi? Posse. Dentro de casa, local de trabalho. Titular ou responsável? É responsável. A depender da situação, ele pode ir como responsável. É. Entendeu? Às vezes o dono não está lá e é o gerente que manda lá. E aí ele tem uma posição sim de responsável. Show? É. Aí caso não tenha, aí já entra para porte. Porque ele saiu. Beleza? Comércio ilegal de arma de fogo também é hediondo. Tá? Os 3 crimes hediondos dessa lei. Uso proibido, comércio e tráfico. Beleza? Comércio ilegal de arma de fogo. Reclusão de 6 a 12 anos. O caldo já dá uma engrossada.
E aqui a palavra-chave para você identificar, preste atenção. A gente tem o costume de estudar a lei de drogas, que lá tem o crime de tráfico, artigo 33, e fala de vender, distribuir, um monte de verbo. E aí você liga que o cara que vende droga responde por tráfico. Aqui o cara que vende arma responde por comércio. Beleza? A venda da arma de fogo é o comércio. Desde que seja no exercício de atividade comercial ou industrial. São as palavras-chave. Viu o nome? Atividade comercial e industrial não é tráfico. Independente da história que a banca queira levar você para tráfico, comércio, atividades comerciais ou industriais, comércio ilegal de arma de fogo. Só a palavra lá você consegue matar. Armas, acessórios e munições. Por que eu gosto de falar isso? Porque quando você for ver a letra de lei, ela identifica esse crime como comércio ilegal de arma de fogo. E quando vem para cá, ela fala tráfico. Já fizeram as questões, já? Pronto, show. Eu não queria entregar, né? Internacional. E aqui ela fala tráfico internacional de arma, acessório e munição. Aí tu fica, porra, se no crime de baixo vem falando acessório e munição, então o comércio ilegal só vai ser de arma, porque só vem falando comércio ilegal de arma de fogo. Só que no texto em si da lei, você vai ver que no texto ele vai trazer as condutas, né, que entram em atividade comercial e industrial, e no final ele fala de arma, acessório e munição. Beleza? No texto de lei fala dos três, só não no nome do crime lá em cima. E aí tem a conduta equiparada, que é a tal da venda ou entrega a agente policial disfarçado. Vocês sabem que o flagrante preparado é totalmente proibido, a não ser essa exceção que tem aqui, tem na lei de organização criminosa e tem na lei de drogas, né? Que o policial ele vai realmente preparar a situação. Por quê? Porque existem elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Eu sei que João Pedro vende armas lá não sei aonde, porque tem uma interceptação telefônica que já comprova isso. Então eu vou lá só finalizar. Ei, meu chefe, tu tem uma arminha aí, cara, pra tu, que eu tô precisando para isso. Tenho, vou buscar agora. Quando ele pega, tá preso. Bora. Pronto. Preparou ou não preparou a situação? Ele foi lá e pediu. Mas ele existe um elemento probatório razoável de uma conduta pré-existente. Uma investigação, uma interceptação telefônica, uma testemunha, tem que ter algo pré-existente, uma conduta anterior, tá? Que comprove e eu vou lá só confirmar. O flagrante preparado é proibido, a não ser nessas exceções. E essa aqui é uma. Beleza? Pra você não ficar aí endoidando. Não, o flagrante preparado, na maioria das vezes a regra é que seja proibido, mas aqui é permitido. Assim como também no tráfico de armas. Beleza? A conduta de traficar é de importar, exportar ou facilitar a entrada ou saída do território nacional. Aqui não é uma arminha para eu vender para Marcelo Vinícius, não. Né? O tráfico a gente já fala de quê? De grande quantidade. Beleza? Importar, exportar, facilitar a entrada ou saída. Show? Eu tô exportando. Cadê Mona Lisa? Mona Lisa estava fazendo a questão, ela estava exportando e importando. Eu digo, oxe, o que diabo? Aí eu cheguei lá baixinho, eu digo, que diabo é isso? Ela disse, não, eu tô lembrando que exportar e importar. Tá certo, é o bizu. Beleza? O tráfico, fique nervosa não. O tráfico de arma de fogo, ó. O tráfico de arma de fogo é internacional, tá? É internacional, não é nacional. A lei traz que é o tráfico internacional, ele é hediondo. A reclusão de 8 a 16 é a pena mais grave da lei, tá? E também tem essa conduta equiparada, quem vende entrega a policial disfarçado. E aí eu vou colocar só o restinho aqui para terminar, lá ele, né, sargento? Vou colocar só o restinho, aí ele olha, só para eu falar do crime majorado para a gente finalizar. Chama. Não, é só essa aqui. Se for tráfico, se for só apreensão de arma é uma coisa. Se for tráfico é outra. Tráfico, as armas são destinadas aos órgãos de segurança pública, tá?
E se for apreensão de arma de fogo, ela vai ser encaminhada para o comando do Exército e ele tem 48 horas para dar fim. Ou ele vai queimar tudo, destruir e tal, ou vai doar, mas ele tem 48 horas para decidir. Não, tem, aí tem um juiz no meio. É o juiz que vai encaminhar pro comando. Tchau. Não. Não. É porque quando você importa, concorda que é o nacional? Estou trazendo de fora para cá. Mas a lei, ela traz tráfico internacional. É. Ó, crime majorado. Os dois aumentos de pena da lei serão da metade. Os dois. Beleza? E tem que ter cuidado porque nos dois aumentos tem o crime de comércio e de tráfico. Se o comércio ou o tráfico for com arma de fogo de uso restrito ou proibido, aumenta da metade. Assim como para o crime de porte permitido, disparo, porte restrito, comércio e tráfico, também vai aumentar da metade se for praticado por integrantes do artigo 678, que é aquele rol que eu falei para vocês, que quem tem direito do porte de arma de fogo, tá? E reincidente específico. Se for reincidente específico nos crimes envolvendo o Estatuto do Desarmamento, vai ter um aumento de pena da metade. O que é que a banca faz aqui? Coloca o crime de omissão de cautela, que vai ter o aumento também. E não tem. Beleza? Ou a posse. Do artigo 12. Show? É isso, senhores. Para comentar com vocês, tem o Banco Nacional do Perfil Balístico, que eu acho interessante, se quiserem marcar aí para dar uma lida depois, artigo 34A. Esse Banco Nacional do Perfil Balístico nada mais é do que um banco para ficar salvo o perfil de bala que passa por lá, né? De munição, tá? Não chegue na polícia falando bala, pelo amor de Deus. Oi? 34A. Perfil Nacional de Banco Nacional de Perfil Balístico.
foi criado pelo pacote anticrimes. O objeto é de cadastrar e armazenar todas as características dessas munições que são apreendidas. Gerido pela unidade oficial de perícia criminal. Tudo que fica lá é sigiloso, é claro, e é vedada a comercialização da base desses dados. E em relação a armas apreendidas, que foi tu que perguntou? Armas apreendidas. A arma foi presa, o juiz que vai encaminhar para o comando do Exército. A arma foi presa, está lá no artigo 25. A arma foi apreendida, o juiz encaminha para o comando do Exército, e lá ele tem 48 horas para dar um destino. Ou destruir ou doar. Artigo 25. Não, a lei não traz não. Só diz que o juiz vai encaminhar, né, após o laudo, tem que passar pelo perfil, após o laudo, o juiz encaminha e o comando do Exército tem 48 horas para destruir ou doar. Na lei, tem 2 artigos que falam que esse crime é inafiançável e não cabe liberdade provisória. E vocês sabem que isso é inconstitucional, tá? Cabe liberdade provisória sim, e não é inafiançável. Inafiançável, 3TH. E o ração, né? Imprescritível. Né? Show? Aí eu passei racismo aqui, né, já? Os cabos já estão no IRA aí, ó. Shows. Bora para as questões. Cadê, sargento? Arruma uma caneta, sargento. Hein? Permissão para iniciar, né? Concedida? Tem. 10h45. A não ser... Não, amanhã. A não ser que o sargento não entre no horário, né? A gente só começa quando ele tiver no jeito. Bora. Primeira. A Lei 10.826, também conhecida como Estatuto do Desarmamento, traz como ementa: dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas e munições sobre o Sistema Nacional de Armas, de acordo com o teor da referida lei, considerar as assertivas a seguir. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. É obrigatório? Sim, senhor. Se não tiver o registro, se tiver com registro, só que tiver com ele vencido, infração administrativa e a arma é apreendida. A infração administrativa já é a multa. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Tudo nos conforme, né? Quem é que autoriza essa venda mesmo? Sinaime. Certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência, ou domicílio, ou dependência desse, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável pelo responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Certo? Possuir e manter sob sua guarda arma de fogo, acessório, munição. Isso aqui o que está errado é a reclusão, né? Que não é reclusão, é detenção. Gabarito 1, 2 e 3. Letra A de Adamastor. Um jovem de 20 anos foi à casa da vítima, um jovem de 28, para devolver-lhe uma arma de fogo que guardava, né? Guardava a pedido dela. Também a pedido da vítima, que queria produzir um vídeo, o jovem de 20 anos começou a dançar com a arma de fogo nas mãos e um copo de bebida alcoólica na outra. Paulista, quando passar. Quando a arma disparou e atingiu a vítima mortalmente. Os fatos narrados são reais, recentes e recorrentes, bem como evidenciam a necessidade contínua do controle da comercialização do registro e da posse de arma de fogo para que o manuseio seja responsável e efetuado apenas por quem tiver preparo e condição para fazer. Eu acho que é só enrolação esse texto. Adamastor ligando. Diante do conteúdo do enunciado e sob a perspectiva da normativa, marque a incorreta. Letra E. A inafiançabilidade e a
praticabilidade de concessão de liberdade provisória prevista para alguns dos tipos penais contidos na lei foram considerados inconstitucionais. Certo? D. O crime de omissão de cautela sob a perspectiva do sujeito ativo é considerado crime próprio. O tratamento penalizador da lei, mais ou menos gravoso, leva em consideração, entre outros fatores, para alguns dos tipos penais nela definidos, serem as armas de fogo consideradas de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido. Certo. Todos os crimes previstos na lei são com pena de reclusão. Errado. Letra B. Tem detenção. A subsidiariedade do crime de disparo de arma de fogo é explícita. E aí? Aí, para a gente entender a subsidiariedade, tem que entender o exemplo dele aí. O crime de disparo de arma de fogo é uma conduta subsidiária. Eu só respondo por outra. Eu vou responder pela outra coisa que eu queria, a não ser que eu queria somente disparar. Tem uma questão aí que eu coloquei para vocês, que o cara saiu com a arma e pou. Ele responde pelo porte? Não, porque ele queria simplesmente disparar. Agora, se eu peguei a arma de fogo, responde. Se eu peguei a arma de fogo, queria matar, B, fui, tô dentro de casa, posse, saí, porte, disparei, disparo, pegou na vítima, morreu, homicídio. E aí eu respondo pelo quê? É subsidiária, exclui tudo, princípio da consunção. O que é que eu queria? O homicídio. Nesse caso aqui, seria o porte. Sim. Não, o disparo é subsidiário. Oi? Ele portou e disparou, não? Dançando? Não era isso? Aí a gente cortou? Não, pô, mas a... Não, tô entendendo. Mas se for procurar norte, tem na questão, porque falou de disparo. Mas ele tá pedindo a regra. E não é explícita. A subsidiariedade, ela não é deixada de lado, é deixada de lado o crime de disparo. Show, bora. O pai de determinado guarda municipal solicita ao seu filho informações sobre a aquisição de arma para defesa pessoal, por habitar local de difícil acesso. Ao obter a autorização necessária, descobriu que as armas de fogo de uso restrito devem ser registradas aonde? Comando do Exército. Restrito, comando do Exército. Permitido? PF, com autorização do SINAR. Quarta, marcaram o quê? Quarta, é certo ou errado, né? A comercialização de réplicas e simulacros de arma de fogo, que com estas possam se confundir, somente pode ocorrer quando destinados à instrução, ao adestramento ou coleção. Arma de fogo é crime. Simulacro, não. Mas é vedada a venda, a distribuição, a não ser que seja para adestramento, treinamento, né? Pelo menos na PC também, que eu via direto os caras lá com um simulacrozinho azulzinho de treinamento. Direto. Flá, doido pra sair. Fogo, nem que seja uma bola de fogo. Certo. Comparou aí, Paulista? Você tá batendo o gabarito, Paulista? Tá, não tá? Padrão. Vamos, quinta. Adamastor, conhecido como rei das munições e colecionador, regulamentado, deixa sobre a mesa de jantar um carregador e diversas munições de uso permitido, e sem guardá-los em local seguro, sai de casa rumo à loja de doces. Ocorre que seu filho, de prenome Rambinho, com 13 anos de idade, era para colocar a coveira, não era? O Marcelo Vinícius. 13 anos de idade, à época dos fatos, pega tais itens e os exibe em suas redes sociais. Nesse contexto, a conduta de Adamastor configura o que aí? Hein? Atípico. Por quê? Show. Sexta. Gabarito da sexta. C. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução, serão encaminhados pelo juiz competente ao comando do Exército, no prazo de 90 dias, para destruição
ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. E aí? Aqui a correta é? Vamos ver o resto. A autorização para aquisição de arma de fogo de uso restrito será regulada excepcionalmente pelo Ministério da Justiça. Não. Os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a 1.000 pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso das pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal. Alguém marcou B? Acertaram, a letra B. Letra de lei. Tá? Letra C, eu falei para vocês agora, não tinha esse prazo. Não. Encaminha, o prazo do comando do Exército é de 48 horas. O juiz vai encaminhar o comando do Exército e o comando do Exército vai ter 48 horas para destruir ou doar essa arma de fogo. Tá? Essa situação aqui dos promotores de eventos e tal é simplesmente letra de lei. Isso aqui não foi comentado, mas vocês sabem que, né, o dever de casa é a leitura. Sétima, a mais fácil. Sétima, marcaram o quê? A maior de 25 anos, Polícia Federal, e o calibre é igual ou inferior a 16, né? Show. Letra A. Oitava. A atividade comercial ilegal de arma de fogo é considerada crime e tem como pena 6 a 12 anos. Letra A. Ó, a maioria não. Todas as questões. Nenhuma questão é minha, viu? Inclusive, uma questão aqui, que eu coloquei o nome de Adamastor, era uma questão já, só coloquei para resenhar com ele. Mas nenhuma é minha, para vocês verem que pena é cobrado também aqui. Cuidado. Tem não. Dofa com. Aham, pescou, né? Alfredo possui legalmente uma arma de fogo de uso restrito, devidamente registrada em seu nome. Seu vizinho Bonifácio pede a arma emprestada, pois deseja matar um cachorro que late durante toda a noite. Alfredo, que eventualmente também é incomodado pelo animal, concorda e cede a arma temporariamente ao vizinho. Como agradecimento, Bonifácio dá a Alfredo a quantia de R$200. A morte do cachorro não chega a ser executada, uma vez que Bonifácio desiste da ação, devolvendo a arma. Nesse contexto, Alfredo praticou o crime de... Oi? E aí? Quem marcou? Vai. Marcar de quê? C. Ó, letra A. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que é um crime hediondo. Não é. Proibida é hediondo. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que não é um crime hediondo. Comércio ilegal de arma de fogo, que é um crime hediondo. E aí? Comércio ilegal de arma de fogo, que não é um crime hediondo. Qual é o crime que tem o artigo na lei emprestar? Tem. Vender, entregar, vender, entregar, emprestar, remeter, detiver, não sei de que, mas lá, porte de arma de fogo. Porte, porte de arma de fogo. Oi? Eu acho que essa questão, cadê? Nona B. Oi? A ideia, ó, eu falo para vocês direto, tenham muito cuidado. Eu falei isso com vocês mais cedo. Nada na questão é por acaso, nada. Quando vocês verem questõezinhas hoje que nem a gente estudou de acordo de não persecução penal e ver que em vez de 4 anos colocar 2, existe a transação penal que tem o número 2. Se colocar 1, existe a suspensão. Tudo tem seu valor. E essa situação foi a mesma. Ele colocou esse valorzinho aí só para você poder ficar presa. Eita, teve valor. Mas o cara entregou, ele não pediu. O cara chegou e disse: toma aí, porque você me ajudou. E o verbo teve. Vamos só para o seguinte. Quais as palavras-chave que eu disse para vocês decorarem no crime de comércio? Atividade comercial e industrial. Não teve. Ele entregou por atividade comercial. Não teve essas palavras. Foi só para você ficar preso ao dinheiro e pensar que envolver o dinheiro é comércio.
Mas isso com a leitura em si da lei, que é importante, é importante que vocês leiam. Quando você for para a letra de lei em si, cada crime vai trazer os verbos, e os verbos são interessantes. Eu não vou colocar a reca de verbo aqui, mas é interessante que vocês dêem uma lida para poder entender. 10, letra B. 10. São crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, exceto tráfico internacional, que aqui está tráfico nacional. C de caroço, ó. Determinado cidadão brasileiro, buscando proteger a sua fazenda de invasão do movimento sem terra, resolveu importar, sem nenhuma autorização do poder público, 10 armas de fogo. Qual o gabarito? Só aí. Letra B. D, delta. Tráfico. Por quê? Importou, exportou. Palavra-chave, importou. Acabou, pô. Não tem outro. Importou é tráfico. Importou, exportou. Tchau. Estilo uva sem caroço, ó. Importou ou exportou? Chama. 12. Alberlardo Barbosa, sargento da Polícia Militar do Estado de Roraima, empresta a seu irmão Carlos Barbosa, maior e capaz, arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo ou regulamentar. Qual é o gabarito dessa aí? Letra D. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Por que tu não marcou comércio? Se tivesse, o sargento marcava comércio, emprestar é comércio. Oi? Ó, bora. Nos termos da lei, Abelardo Barbosa cometeu o crime de quê? Não. Se eu tenho minha arma e eu oferecer a outra, eu vou emprestar a outra, eu vou cometer o crime de porte. Porque o crime de porte tem um nome lá, emprestar, remeter. O Estatuto do Desarmamento estabelece que configura crime adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, olha, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar. Aí vem lá no finalzinho, pra que isso aqui? Atividade comercial e industrial. Acabou, tô mostrando pra vocês como é que eu faço. Vi uma reca de verbo, vi lá embaixo, atividade comercial e industrial, é só procurar comércio e marcar, papai. Letra E. E a 14, para finalizar, o gabarito é letra C e eu vou explicar para vocês. Letra C. Somente pelo crime previsto no artigo 15. Um homem maior e capaz, com vontade livre e consciente de deflagrar projéteis, disparou a arma de fogo de seu irmão na via pública. Bora? Disparo de arma de fogo. Tranquilo até aqui? No processo penal, cadê? Ato contínuo, tal homem foi preso em flagrante por policiais militares que passavam no local. No processo penal instaurado, ficou comprovado que as condutas dele ocorreram no mesmo contexto fático, uma vez que ele saiu da residência de seu irmão portando a arma em sua cintura e minutos após efetuou o disparo. Cara, tu tem que identificar aqui, ele atirou em alguém? Não, cometer crime de disparo é tu pegar mesmo e atirar pra cima. O disparo de arma de fogo é isso. Ele colocou ela na cintura, ele ia levar como? Ele tem que levar, beleza? Mas até agora a questão não deixou claro se ele queria atirar em alguém. Ele pegou a arma de fogo e foi para a rua para disparar. A arma estava guardada na referida residência, que fica localizada próximo ao local do disparo. Também ficou comprovado que a arma de fogo, nada é por acaso. Ele dizer que a arma está próxima ao local do disparo é para ele dizer que não é um local ermo, que tem casa, é um local habitado. Aí vamos mais. Também ficou comprovado que a arma de fogo é de uso permitido. Aqui está o X da questão. Marca aí o permitido. Permitido. Estava devidamente registrada e o irmão possuía autorização para portá-la. Por fim, restou provado ainda que o atirador não tinha autorização para o porte de arma de fogo. Ele sempre quer ficar falando de porte para você pensar que ele vai responder pelo porte também. Considerando o entendimento de Fernando Capés na obra Curso do Direito Penal, Legislação Especial, é correto afirmar que o atirador deve responder, é o seguinte, eu peguei a arma de fogo, vamos imaginar a situação que eu fui lá e matei, tem todas aquelas condutas que vão
ser excluídas e eu vou responder só pelo homicídio. Aqui ele mostrou que ele queria atirar em alguém? Não. Existe um entendimento bem básico aqui. O crime de disparo de arma de fogo, eu só vou responder por ele e cancelo o crime de porte se eu quiser apenas disparar. Se eu quiser apenas disparar, sair, independente para onde eu fui, disparo de arma de fogo. Se for em via pública, ou em direção a ela, ou em local habitado. Ponto. Não, aí ele só responde pelo crime mais grave. Porque aí não. Uma coisa é dizer que ele quer disparar. Disparo você já imagina. Disparar só para se amostrar. Outra coisa é querer disparar em alguém. Ele responde pelo crime mais grave. Ele vai responder pelo outro. Porque o disparo é subsidiário. Aqui a gente viu no exemplo que não tem outro crime, é só ele, é só o disparo, então vai ser ele. Beleza? Agora tem uma grande situação aqui. Se a arma for de uso permitido, é só um crime. Por isso que foi letra C. Agora, se fosse arma de uso restrito, ele vai pelo disparo e ao mesmo tempo pelo porte. Porte. Que é posse ou porte de uso restrito. Porte. Porte porque é de uso restrito e ao mesmo tempo disparo em concurso. Só não foi agora porque foi de uso permitido. Que era o X da questão que eu disse. Marca o permitido aí. Se fosse restrito, ia responder pelos dois em concurso de crime. Sim. Entenderam? Sim, subsidiariamente. Mas como não teve nada, fica só ela. Somente pelo disparo. Agora, se for de uso restrito, aí responde pelo disparo e responde pelo porte. Show? Tirar uma fotinha pra eu fazer a farofa, né? Bora, Paulista. Aparece, Paulista. Vai. Paulista tem que aparecer, né? Mona Lisa também, né? Ó, 1, 2, 3, uva! Cadê, Paulista? Cadê, Paulista? Pronto, show.